Neste último bloco, você vai saber que quando o assunto é legislar, os congressistas não reclamam apenas do Poder Executivo. Eles questionam também algumas decisões do Poder Judiciário e, no final, juntos, reforçam o coro contra o excesso de medidas provisórias. Muitas MPs são questionadas no Supremo por serem inconstitucionais e também sobrecarregam o trabalho dos ministros. Nós temos um número excessivo de medidas provisórias. O número excessivo de medidas provisórias leva, portanto, a um trancamento contínuo da pauta do Congresso. Essa é a questão. Se nós conseguirmos reduzir o número de medidas provisórias, podemos evitar esse fenômeno do trancamento contínuo de pautas. É um problema que tem que ser discutido no quadro político. Está sendo discutido de forma competente no Congresso Nacional. O Judiciário também invade o quintal, né, do Legislativo e passa o que nós chamamos da judicialização da política e decide, impõe certas coisas que deveria ser exclusivo do Legislativo. Não há vácuo no poder, não existe vácuo. O poder é sempre ocupado. Se eu renuncio a um poder meu, um outro ocupa. Essa é a lógica do próprio poder. Se o legislativo renuncia ao seu poder de legislar, alguém vai ocupar. E nesse vácuo, os outros poderes começam a estabelecer normas, procedimentos que, na realidade, constituem um tipo de legislação paralela. Entre o mar e o rochedo, executivo e judiciário, aí a gente chama o camagão, a gente chama a pedrinha, o grão de areia, virou o legislativo, que perdeu a sua força. Em 7 anos, o Poder Judiciário e o Ministério Público apresentaram 291 projetos de lei, 151 viraram lei, ou seja, 51,8% das iniciativas, bem mais do que o próprio Congresso. Sem contar as decisões polêmicas da Justiça Eleitoral sobre fidelidade partidária, cláusula de barreira, que regularam questões ligadas à reforma política. O TSE fez uma interpretação que jamais esteve no texto da lei. Eu concordo com a interpretação que ele fez de estabelecer a fidelidade partidária, mas claramente ele abusou da sua responsabilidade e invadiu uma competência que deveria ser do Legislativo. Nós definimos as leis e os juízes apenas analisarem se elas estão sendo cumpridas. Hoje, de vez em quando, nós somos surpreendidos com um pacote, com um projeto, como no ano passado, anterior, com as eleições. A Justiça legislou com relação à fidelidade partidária. Aí a Justiça fez o que o Congresso não deixou, nunca fez. Tanto que a verdade é que a Justiça fez o que ela não podia fazer. Mas o Congresso não teve autoridade, não abriu a boca, porque desde a Constituinte de 88, que nós temos que regulamentar um artigo da disposição, eu nunca regulamentei. As coisas que me pareceram mais absurdas foi uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que obrigou a verticalização das coligações a nível nacional. O Brasil é uma federação absolutamente assimétrica. E agora, será que o Congresso vai conseguir recuperar a sua autonomia? É possível, porque não é uma divisão clara entre oposição e governo. Tem muitos deputados, senadores do próprio PT, o partido do presidente, que acham que alguma coisa tem que ser feita para maneirar ou reduzir esse problema, né? Não eliminar, mas reduzir. Mas elas não podem ser eliminadas, porque a urgência e relevância exige do Poder Executivo a pronta resposta. Mas elas precisam ser modificadas. Espero que o Legislativo trate disso com prioridade. Nós estamos querendo disciplinar o uso de medidas provisórias para devolver fôlego ao Parlamento para que ele possa tomar iniciativas, debater e voltar a legislar. E agora os freios e contrapesos da luta republicana estabelecem um novo rito. Um rito que seja saudável, que valorize o poder legislativo, mas que não tire também o poder cautelar de legislar de maneira excepcional do poder executivo. Isso está sendo construído entre governo e oposição. Já está em tramitação na Câmara uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, com apoio dos presidentes da Câmara e do Senado, portanto, com grande chance de passar, e vai pôr um cobro nisso. Vai, se for realmente convertida em emenda à Constituição,
vai reduzir consideravelmente essa hemorragia de medidas provisórias que ocorre hoje. O Congresso está reagindo, vai reagir e vai continuar reagindo. E mais cedo ou mais tarde essa democracia vence. Eu acho que nós caímos numa certa armadilha, porque as medidas provisórias elas criaram o hábito do cachimbo, né? Que põe a boca torta, né? Então, não vejo que seja fácil nós encontrarmos uma solução para as medidas provisórias num curto prazo. O Congresso tem que começar a fazer isso. Ou ele regulamenta a medida provisória, ou ele assume a sua função constitucional de legislar, ou ele vai se mostrar desnecessário. E se o Congresso se mostrar desnecessário, quem vai perder vai ser o Brasil. Mudanças nas regras eu só acredito se houver pacto, se houver entendimento. Tenho a impressão que vai se chegar a bom termo um novo modelo institucional que eventualmente venha a corrigir eventuais traumas produzidos aí pelo modelo da emenda Constitucional 32. Né? Acredito que o Congresso está deliberando sobre o assunto e vai encontrar uma boa solução. Da minha parte, não há nenhum óbice para que a Câmara e o Senado possam regular o funcionamento das medidas provisórias da melhor maneira possível. Mas eu acho que entre a vontade de todo mundo, nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio que permita que o Congresso Nacional se sinta confortável e, ao mesmo tempo, o governo possa governar este país. Eu estou empenhado numa luta pela valorização do poder legislativo. Nós precisamos ter um Congresso independente. Independente por quê? Independente porque o Congresso é indispensável na sua função de legislar e de decidir. Se ele não é independente, o que adianta nós termos o poder legislativo?